Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste palpiteiro canal Léo Brasil aqui, hoje no quadro Avaliando, pra gente poder avaliar como é que está o Galo até esta mid-season. É isso aí, vocês já devem ter visto aí no canal, já deve ter postado, não sei se eu postei antes ou depois, qual que eu postei primeiro, qual que eu postei depois, se eu postei junto ainda não sei, mas você já deve ter visto aí que eu fiz o adversários falando de todos os clubes, e agora nós vamos avaliar o próprio Clube Atlético Mineiro. Afinal de contas, é o meu time do coração, que eu posso falar com um pouco mais de propriedade. Obviamente vai ser um vídeo mais curto do que aquele, porque aquele ali, né, eu tava falando de todos os clubes, esse aqui eu vou falar só do Galo, mas a gente tem muita coisa para falar do nosso querido Clube Atlético Mineiro até esta mid-season, como eu digo, né, a metade da sessão, metade do campeonato brasileiro, e falar como é que está o Galo até o momento, tá? Então, vamos lá! Primeiramente, vamos contextualizar nos números. O Atlético Mineiro hoje tem 25 pontos no Campeonato Brasileiro, só que são 17 jogos. O Galo conseguir as 2 vitórias aí, pode sair da 10ª posição que está nesse momento e encostar ali na 8ª posição, e aí ficar coladinho ali com o G6 e brigando pela parte de cima da tabela, tá? São 6 vitórias, 7 empates, é o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro ao lado do Corinthians. São os 2 clubes aí que tem mais empate, mesmo com jogo a menos, é o time que tem mais empate até o momento. E 4 derrotas. Vocês veem que o Galo ele não teve muitas derrotas, né? Contextualizando aqui para equiparar, o Palmeiras, por exemplo, tem 5 derrotas, tá lá no topo da tabela. O Botafogo, que é o líder, tem 3 derrotas, tá lá no topo da tabela, né? Cruzeiro tem 6 derrotas, São Paulo tem 5, Bahia tem 6, ou seja, tem muita gente com mais derrotas do que o Galo. O grande problema do Atlético é que teve muitos empates, né? Se tivesse convertido esses empates em vitórias, talvez estaria um pouco melhor na tabela, mesmo com jogos a menos. Mas ainda dá para poder recuperar, visto que é um time que não tem perdido tanto. O time do Galo equilibrou-se nas últimas rodadas, né? A gente vai falar sobre isso também. Mas o time do Galo era um time que estava sofrendo muito com gols. E a prova disso, gente, é que o ataque do Galo é muito poderoso. Tem 25 gols feitos, um número bastante interessante. Porém, a defesa do Galo sofreu 25 gols. Isso já foi corrigido aqui, né, com as contratações e tudo mais. Como eu falei, nós vamos entrar nisso aí mais a fundo. Mas a questão defensiva, se o Galo não tivesse sofrido tanto com a defesa, também talvez estaria um pouco melhor. Aí não tivesse nem sofrido essas 4 derrotas. E o saldo de gol 0, né? Fez 25 gols, sofreu 25 gols, saldo 0. Nesse momento, 49% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Falando um pouco sobre a questão defensiva do Galo, falando um pouco sobre o momento do Atlético, né, do Campeonato Brasileiro. O Galo começa um Campeonato Brasileiro de forma muito forte, muito consistente, muito avassaladora. O Galo começa o Campeonato Brasileiro ali, vindo com uma sequência de vitórias e empates impressionante. O Milito chegou a ter ali, contando, né, os torneios que vieram antes, né, ele pegou a final do Campeonato Mineiro somente, venceu a final do Campeonato Mineiro, alguns jogos de Libertadores, tava ali numa sequência impressionante, 13 jogos sem derrota. Ganhando, jogando bem, o Atlético melhor, inclusive foi falado em abril, né, que foi o mês ali que o Milito chegou, que era o futebol mais bonito e vistoso do Brasil, e era cogitado para ser, inclusive, um dos times ali a estar no topo de tabela. Porém, aconteceu um imprevisto que eu categorizei também como um planejamento ruim do Atlético. Por mais que todos os dirigentes, todo mundo que está à frente fale que esses imprevistos não tem como, a gente não tem como você prever essas coisas, você vai ter muita gente machucada. Não tem como, na verdade, deixa eu corrigir, não tem como você prever, eu concordo, mas tem como você amenizar o impacto caso isso aconteça. Isso é planejar. Planejar não é você simplesmente chegar lá, montar o elenco e entregar pro técnico. Planejar é você pegar as piores situações possíveis e estar precavido contra elas. Eu falei isso várias vezes em várias lives e vou deixar registrado aqui no vídeo. O que poderia ter sido feito para o Atlético não sofrer tanto com a quantidade de desfalques e lesões que teve? Porque desfalque e expulsões, gente, realmente não está no previsto. Você não espera que isso vá acontecer.
Mas você tem que estar preparado para caso isso aconteça. Você tem que pensar nisso, como um gestor de futebol. Esse, para mim, é o único grande erro que a diretoria atleticana tem feito. E nós vamos falar um pouquinho também sobre a questão extracampo. Mas vou começar aqui, me ater um pouco a essa questão de campo. Como é que você previne que isso aconteça? No meu ponto de vista, né, de um torcedor simplista que vive fora do dia a dia do clube, eu, como um torcedor, se eu fosse um estrategista do clube, eu pensaria em duas coisas para fazer, duas possibilidades. Uma delas, contar com a categoria de base. Não dá, porque a categoria de base do Atlético está começando agora uma estruturação. E é aceitável, gente. Ok? É aceitável, a gente tem que entender que é o momento. A gente não tem uma categoria de base forte para poder suprir a falta de um atleta caso aconteça, por exemplo, nós ficamos jogos sem ter os 4 laterais do time. E não tinha um jogador na categoria de base que o Milito olhasse e falasse, não, esse aqui pode suprir a necessidade. E por que eu tô falando isso? Para que daqui para frente o Atlético mantenha o investimento e continue buscando jogadores na categoria de base para caso precise, mesmo que o jogador não vá assinar um contrato para ser o titular do time, que se precisar, por exemplo, se o Arana for convocado e o Rubens não tiver à disposição, você tenha um menino na base para poder pegar. Agora, o que faz, Léo? Nós não temos base para poder fazer isso. O que o Atlético poderia ter feito para não ter esse tipo de problema? Aí você tem que inchar um pouquinho mais o elenco. E eu não tô falando em inchar o elenco no sentido de ter jogadores extremamente caros para poder... Não, gente. Tem muito jogador no Campeonato Mineiro no interior que poderia ser esse terceiro reserva. Que poderia chegar no Galo sem nenhuma expectativa de ser titular. Nenhuma. Mas na hora que você não tem Arana, não tem Rubens, você coloca ele na lateral. Na hora que você não tem Saravia e Mariano, você coloca ele na lateral. Na hora que você tá precisando de volante, teve um momento que a gente ficou sem todos os volantes. Visto que o Batalha agora virou zagueiro, a gente ficou sem todos os volantes. Você tem que ter um volante na base. Quando eu falo todos os volantes, até o volante da base estava machucado, que era o Paulo Vitor. Né, precisaria de outro. Tinha o Vitinho, mas ele não usou o Vitinho em nenhum momento. Não confiou no futebol do menino. Tá? Então, você tem que ter suplentes. No caso da volância em específico, eu vou até quebrar um galho, porque tinha o Batalha que poderia ser utilizado ali para suprir essa necessidade. A quantidade de volantes estava legal, mas lateral você tinha que ter a mais. Então o elenco inchado não é para inchar a folha e ter uma folha cara. Mas se você tem um jogador que você pode pegar ali no interior, que você vai pagar para ele um salário de 20, 30, 50 mil reais, que para um clube do tamanho do Galo é um valor pequeno, você tem que tentar ter esse jogador. E isso eu tô falando neste momento em que o Galo não tem a categoria de base. O ideal, o mundo perfeito é, os jogadores não estão disponíveis, você pega na base, sobe, ele joga até os caras recuperar, recuperou, ele volta pra base e continua a sua preparação para aí sim se tornar, né, um jogador útil pro Atlético no futuro. Mas como esse não é o mundo perfeito, a gente não vive nesse mundo perfeito e ainda tá um pouco longe disso, a categoria de base do Galo vai começar a dar retorno mesmo daqui 4, 5 anos, de forma, né, técnica e também financeira, mas principalmente técnica. Aí você tem que ter um elenco um pouquinho mais inchado, sim. Você tem que ter 3 laterais de cada lado. Você tem que ter 5 volantes, 5 primeiros volantes, 3 segundos volantes, né? Um ataque ali. O ataque até que a gente não teve tanto problema. A gente tá tendo nesse momento que a gente não tem nenhum camisa 9, né? Pra poder ser ali o goleador. A gente não tem uma sombra pro Hulk, a gente não tem uma sombra pro Paulinho. Chegou o Bernard agora que faz uma função que o Atlético era carente, que era ali fazer aquela... meio centralizado um pouco mais pela esquerda, né? O Scarpa faz do lado direito. Mas o Atlético tinha que ter previsto isso sim. Se não tem como contar com a base, você tem que contar com um elenco um pouquinho mais cheio para poder, né, não correr esses riscos. Foi um risco assumido que eu vou falar de coração, tá? Para a diretoria. Gente, eu entendo o risco que vocês assumiram. Não concordo com ele, mas entendo demais. A partir do momento que você pega uma SAF, que o foco é dirimir as dívidas para o clube ser autossuficiente, isso vai acontecer. Agora, uma coisa a gente tem que tirar o chapéu
para a SAF atleticana, né? A gente, quando tem que descer a lenha, a gente desce a lenha, mas quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar. A questão financeira, pelo que eu estou estudando, eu tenho estudado muito essa questão financeira nos últimos tempos, né? A questão de SAFs, finanças, tudo de fora, assim. Eu tenho buscado mais informações e o que a diretoria atleticana tem feito de fora do campo é, sim, impressionante, tá? Você reduziu uma dívida de 1,6 bilhão, 1,7 bilhão para 1 bilhão agora e reduzindo, né? 1 bilhão assim, arredondando, tá? Que é para baixo. Tá ali, a dívida mesmo tá em cerca de 800, 900 milhões, que é muita coisa ainda, mas lembrando que a SAF começou em janeiro desse ano. Em janeiro desse ano. Então todo esse trabalho ele tem funcionado de forma bem interessante. E o que é mais impressionante? Não é nem isso, tá, gente? Isso aqui eu só tô mencionando, mas o mais interessante não é nem isso. O mais interessante nessa questão toda da SAF é que, diferente de outros clubes que sofreram do mesmo mal e hoje estão no topo da tabela, e eu vou mencionar, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, são times que já sofreram o que o Galo tá passando hoje, tá? O Galo tá passando isso com um pouco de atraso. Mas, diferente desses clubes, por exemplo, o Flamengo teve um tempo que ficou fora do cenário esportivo brasileiro para poder colocar a casa em ordem. O Galo está colocando a casa em ordem sendo competitivo. Isso é impressionante. Porque muitas vezes a gente não valoriza isso, e eu entendo quem não valoriza, tem muito torcedor que não gosta de SAF, enfim. Isso aí é de cada um. Mas eu tenho que fazer a análise aqui de cabeça fria. E fazer a análise de cabeça fria, sem pensar em preferências ou prioridades ou nada disso, o trabalho da SAF é impressionante. É muito bom, muito qualificado, no sentido de deixar o Atlético autossuficiente. E hoje, quais são os clubes autossuficientes, Léo? Flamengo, Palmeiras, o Botafogo ainda não é, mas está se tornando, né? Os clubes que estão ali em cima, alguns dos clubes que estão ali em cima, eles são autossuficientes. O Fortaleza é um time que não tem dívida. O Cuiabá, por mais que esteja na parte mais abaixo da tabela, não está fazendo um bom campeonato. Mas ele sabe o seu lugar e é financeiramente extremamente bem estável e por isso nunca caiu. Porque se você for olhar proporcionalmente, o Cuiabá está extremamente bem todos os anos. Tanto que está classificado para uma Sul-Americana. O caso do Atlético, ele está caminhando para isso. E sim, o que eu falei é a realidade. O Cuiabá financeiramente está à frente do Atlético, mas são proporções completamente diferentes, né? O Galo é um time que, briga pro topo, o melhor time de Minas já tem uns anos, né? Elenco forte, são outros 500. E quando a gente pensa em SAF, muita gente pensa em SAF como uma forma de salvar e aplicar uma porrada de dinheiro. Isso não acontece. Eu descobri, eu também sou um que era leigo nesse ponto. E eu descobri que a SAF não funciona assim. Descobri que qualquer um que venha fazer um investimento, ele não vai a cada janela meter 100 mil, 200 mil para poder contratar jogador, fazer time forte. Só que o Galo ele tem conseguido manter uns elencos de extrema qualidade sem fazer loucuras. Sem, né, queimar dinheiro e depois fazer mais dívida, que é o que vinha acontecendo e é o que acontece com todas as associações, gente. E isso já vem de anos, tá? Não é agora. Não tô falando uma coisa para queimar os presidentes anteriores, não é isso, muito pelo contrário. Inclusive, o crescimento do Atlético agora se deu graças à iniciativa de um dos presidentes anteriores, que foi o Nepomuceno. E essas coisas que acontecem hoje com o Atlético de crescimento começaram com o Calil lá atrás também, e até antes dele, né? Então, assim, a gente tem muitas coisas positivas para falar dos presidentes, mas uma coisa é fato. Um presidente, ele fica 3 anos, queima a grana que tem que queimar e deixa a dívida pro outro. Aí esse cara queima mais grana e deixa uma dívida maior pro outro. No sistema SAF isso não pode acontecer. Por quê? Por que a preocupação deles é tão grande para colocar as contas em dia? Porque todos eles que estão ali à frente sabem a importância de ter o nome limpo, de ter o nome sem dívidas. E eles são donos da SAF. Assim sendo, se o Atlético cai em dívidas gigantes, o que acontece? É o CPF dos caras também que entra na reta. Não é só o CNPJ do Galo, mas o CPF deles também está por serem donos. E aí eles teriam só 2 opções caso isso acontecesse. Seria ou vender por um valor muito abaixo do que eles gastaram, ou quebrar junto, né? Então por isso que eles têm essa preocupação de manter o Atlético com um grande futebol e lá em cima na questão extra-campo também.
a ponto do time chegar ali dentro de 2, 3 anos, isso aí é muito difícil pedir isso pro torcedor atleticano, eu sei também, porque a gente tem isso, mas a gente vai ter que ter paciência até o Atlético, porque a gente vai ter grandes contratações, gente, e um dinheiro maior investido no futebol, talvez até a nível de Palmeiras e Flamengo, mesmo que a nossa torcida ainda não seja tão grande quanto a do Flamengo, em número, mas em questão de participação, o atleticano, proporcionalmente, é muito mais participativo do que o Flamengo. Tá quase no nível do Corinthians. Proporcionalmente, a torcida do Corinthians é a mais participativa do país. Eu falei isso no vídeo que eu falei dos adversários. Né? A expectativa de crescimento do Corinthians seria muito maior se não tivesse gestão ruim. O Galo tem uma gestão boa e uma torcida extremamente engajada. Então a expectativa do crescimento do Atlético é muito alta. E isso se reflete no elenco, gente. O elenco do Galo não é cogitado para ser campeão de tudo à toa. Eu vou pegar aqui para vocês, por exemplo. Nós temos no gol o Everson, que é para mim um excelentíssimo goleiro, tanto fora quanto debaixo da trave. Nós temos o Matheus Mendes, que provou por A mais B que consegue suprir aí a falta do Everson com tranquilidade, um excelente goleiro. E também nós temos o Delfim, que já fez jogo pelo Galo, a gente já viu jogando, é um grande jogador. E o Gabriel Átila, que foi um dos destaques da categoria de base e é um goleiro extremamente promissor. Hoje a zaga do Galo está um pouco mais robusta, né? A gente ainda não sabe a situação do Lemos, que provavelmente deve ir para São Paulo, tem grandes possibilidades. Mas mesmo com a saída dele, nós temos o Lianco, que acabou de chegar e já mostrou no cartão de visita que é um grande jogador. O Bruno Fux, que vem mostrando um futebol que tem agradado muito ao atleticano. Por mais que às vezes alguns adversários não enxerguem isso, o Fux ele tem muita qualidade jogando ali pela direita, saída de bola dele é muito boa. O Alonso, que chegou arrebentando, não preciso nem comentar, a galera já conhece o Alonso de longa data. Igor Rabelo, que eu acho que poderia aproveitar mais as oportunidades que teve, tem que correr mais atrás porque eu acho sim um bom zagueiro, mas tem mais deficiências do que os outros, isso é um fato. Tecnicamente o Igor Rabelo precisa fazer um crescimento, e isso não é só com treinamento básico não, Rabelo. Você tem que procurar o mesmo tipo de serviço que o Otávio buscou, para achar aí os seus defeitos, os seus erros e ir corrigindo eles no dia a dia. Isso leva tempo, mas o Rabelo é um grande zagueiro. E o Rômulo, que é uma promessa da base, que me agradou muito enquanto esteve no time. Entrou numa fogueira. A culpa das goleadas não é dele. Para mim é um zagueiraço. Zagueiraço. Tem muito poucas derrotas aí na sua história no Atlético, na categoria de base até o profissional. Então eu tenho muita expectativa com o Rômulo e é o zagueiro mais rápido do time. Na lateral nós temos o melhor lateral esquerdo disparado do futebol brasileiro, que é o Guilherme Arana. Tem outros excelentes, mas o Guilherme Arana é diferenciado. O Mariano, para mim, é uma necessidade, é um problema pela questão da idade, não pela questão técnica. Eu tenho muita gratidão também ao Mariano, mas pela questão técnica ele ainda precisa evoluir, né? Questão física, desculpa. Ele já tá mais pro final de carreira, tecnicamente é bom, mas não aguenta jogar 2 jogos completos que quebra. O Saravia, que teve um crescimento absurdo com o Milito, mas eu acho que a gente ainda precisa de alguém um pouco melhor do que ele para lateral direito, caso vá usar o lateral direito. O Saravia está sendo usado como zagueiro e eu acho que ele tem feito bem o trabalho. E o Rubens, que tá voltando aí, se Deus quiser vai voltar mostrando o mesmo futebol de quando saiu. No meio campo, Otávio, que tá tendo um crescimento absurdo, inacreditável. Scarpa, que tem se mostrado um dos melhores jogadores do futebol brasileiro no momento. Vamos ficar de olho que o Scarpa vai dar muitas alegrias pro Galo. Zarate, que se não fosse a questão física, era titular em qualquer time do mundo. O Igor Gomes tá deixando bastante a desejar. Fausto Vera, eu tô enumerando aqui os jogadores para vocês verem como que o elenco do Galo é robusto, é forte. A gente passou um problema gigante. Obviamente não tava todos aqui, mas vocês veem que o elenco é bom. Então, Igor Gomes mais ou menos, mais reserva assim, né? Tem muita vontade, mas pouca técnica. Igor Gomes, eu também buscaria um serviço igual que o Otávio buscou para poder melhorar, treinar a van, junta com o Hulk para tentar crescer, que você vai longe, mas aí depende mais de você. Fausto Vera, que para mim deu um bom cartão de visita, talvez dê alegrias aí pra gente, a gente tem que aguardar, mas enfim, eu gostei do primeiro jogo dele. Bernat chegou voando. Batalha, que tá aqui como volante, mas é zagueiro, tá jogando muito bem. Alan Franco, que carregou a seleção do Equador e tem jogado bem no Galo. Paulo Vitor é um menino da base muito promissor e eu tenho gostado dele. E o Robert, que a gente ainda não sabe, né? Jogou muito pouco aqui no Galo, tá com problemas físicos e a gente ainda não sabe se ele fica, se ele sai, como é que vai ser.
mas vocês veem que a maioria dos jogadores aqui a gente fala positivamente. O Hulk, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, um dos 10 melhores atacantes do mundo em atividade. Paulinho, melhor em questão de movimentação e posicionamento do time. O Vargas, que teve um crescimento interessante com o Milito, não acho que seja para renovação ainda, a não sei que seja uma renovação por produtividade, mas eu não gostaria que o Galo renovasse com o Vargas de novo, 2, 3 anos, para esperar ele no finalzinho do contrato ter um bom rendimento. Agora, se o Vargas quiser ficar mesmo no Galo, faz um contrato por produtividade, quando entrar e render, recebe um valor maior aí, um contrato de 100 mil, né, seria interessante. Allan Kardec não funcionou no Galo, não funciona. Palácios, muito positivo, bem. O Isaac, muito pouco aproveitado, é um menino da base muito bom, mas foi muito pouco aproveitado pelo Milito, a gente não sabe por quê. O Cadu, eu gosto muito do futebol do Cadu, muita gente critica o Cadu, mas eu estou muito satisfeito com o Cadu, porque ele entrou num momento ruim. Eu quero muito ver o Cadu jogando num momento bom, agora com o time completo, eu acho que ele vai render muito, mas ele estava suprindo muitas necessidades, jogou acho que uma partida só na sua posição de origem. O Cadu jogou de lateral, o Cadu jogou de meia recuado, o Cadu jogou de meio campo quase volante, enfim, mas na posição dele ele jogou somente uma partida e eu gostaria de ver ele agora com o time completo. E o Alisson, que é uma grande promessa, mas machucou, mas é sim um grande jogador. Ou seja, eu falei o elenco todo do Galo para vocês verem que o elenco é muito bom, é muito qualificado, né? Mas tem que trazer isso pro campo. Aquele momento que a gente sofreu ali no meio do Campeonato Brasileiro, que de novo, para mim foi um erro de falta de planejamento também, além da questão do azar, né, do inesperado, teve uma questão de falta de planejamento, e aí a crítica que fica, né, e uma falta de comunicação por parte da Atlético. Aí a gente vai falar um pouquinho do de fora, tá? Mas, só para complementar a questão de campo, agora o Atlético vai voltar para sua crescente, eu tenho certeza. O Atlético ainda é um dos times, mesmo estando em 10º lugar, cravo que eu tô falando. O Atlético vai terminar o Campeonato Brasileiro no G4. Eu acredito muito nisso, que o Galo vai terminar. Olha eu fazendo corte pros outros, mas é a realidade. Eu acho que o Galo tem potencial para fazer a mesma coisa que fez no ano passado e conseguir um crescimento vertiginoso a ponto de estar brigando ali por título de novo. Vai ter que dar sorte dos adversários tropeçarem uma vez ou outra, mas agora é o momento. O Galo já passou pela turbulência e agora é hora da bonança e crescer um pouco mais dentro de campo. No Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores, ainda tá muito bem, tem grandes chances de chegar a todas as finais. Só depende dele mesmo, porque elenco para isso tem. Falando um pouco do extracampo rapidamente, para esse vídeo não ficar tão longo, já ficou até um pouquinho longo, mas peço desculpas, mas vocês sabem quando fala de Galo eu empolgo. O extracampo do Atlético, como eu falei, eu já comecei a falar um pouco da questão da SAF, do pensamento, né? Inclusive soltei um vídeo, vai estar aí, não sei se eu vou deixar no final, mas se não tiver, procura aí o vídeo sobre da galera do Sports Market Makers, falando do Galo, que foi muito bom, muito elucidador, muita coisa que eles fazem. Agora, a única crítica grande, gigantesca que eu tenho a fazer com relação a SAF do Galo, né, a parte extra-campo, é a questão de comunicação. Precisa estar mais perto do torcedor, e aí eu tô falando, não é torcedor com time, porque isso a gente já tem proximidade. Precisa estar perto do torcedor com SAF. Eu mesmo queria sentar um dia com os caras, com o Bruno Musi, não sei quem que vai responder a isso, e fazer trocentos trilhões de perguntas para entender como é que funciona isso. E mesmo assim eu tenho certeza que eu ia sair da sala com dúvida. Sabe, para compreender um pouco mais como é que funciona ali o extra, para me inteirar mais, sabe? Tá faltando isso pro torcedor. O torcedor atleticano, assim como algumas outras poucas torcidas do país, é um torcedor que é extremamente engajado. Eu falo poucas outras torcidas porque muitas torcidas, muitas pessoas, e eu não acho isso errado não, tá, gente? Só pra deixar claro. Mas a maioria das torcidas quer saber mais do que acontece no campo, e dane-se o que acontece fora. O torcedor atleticano, bem como outras torcidas, que eu não vou citar todas aqui, mas enfim, algumas outras torcidas, ela é muito preocupada com a questão extra-campo, saber tudo, em ser parte do clube. Então, a única crítica que eu tenho a fazer é realmente a questão de comunicação, porque o torcedor atleticano, e eu me incluo nisso, necessita saber o que acontece no clube. Não é só uma questão de, talvez, não quer. Não, a gente precisa estar ciente de tudo que está acontecendo. Acho que as grandes críticas e problemas que a gente vê extra-campo, de torcedor criticando SAF, torcedor chamando os R's de 4 ratos, que eu acho isso Gente, eu acho isso extremamente errado, tá?
ofender a pessoa diretamente, eu acho errado. Você pode criticar, eu acho que você tem todo o direito de criticar uma SAF que talvez tenha cometido erros. Agora, ofender as pessoas que estão tentando ajudar o Galo, e eu acho sim que eles estão tentando ajudar, é outra coisa. Por quê? Se você for pegar, gente, eu tô falando porque eu tô tentando adentrar um pouco mais e eu busco as informações. A galera do Atlético não lucrou absolutamente nada com o que fez até hoje. Muito pelo contrário. O próprio Rubens Menin, ele vai ter que arcar com uma dívida que talvez não era para ele arcar, né? Porque fez ali a Galo Roading, onde se esperava ali que conseguisse 100 famílias, cada uma dando 1 milhão, alguma coisa assim. E o Menin se comprometeu a, se não tiver a quantidade, ele vai colocar o dinheiro do bolso dele. Ou seja, é mais um aporte que vai entrando, é mais grana que vai entrando, né? Então, assim, até o momento eles estão sim perdendo dinheiro. E por mais que tem muita gente que fala, ah, não, mas os caras fizeram a dívida, gente, eu também vou ser obrigado a discordar. Me desculpe, peço perdão, mas eu tenho que discordar. As dívidas do Atlético não vêm de 2, 3 anos, de 4 anos, de 2021, de 2020. As dívidas do Atlético vêm de muito, mas muito antes. Mas não é pouca coisa não, gente. Tá? O Atlético ele vem com dívidas exorbitantes há muitas e muitas gestões. E não é à toa, não é de graça, tá? Como eu falei aí, são erros em cima de erros, em cima de erros, que vem ocorrendo nas gestões atleticanas há muito tempo, tá? Que eu falo erros administrativos, tá, gente? Porque tecnicamente quando o time vai lá e é campeão no negócio, briga por outro, campeão mineiro, a gente comemora. Só que a gente não fica sabendo o que acontece nos bastidores. Agora que eu tô adentrando um pouco mais na questão de bastidores e entendendo um pouco mais essa questão, eu vejo que o buraco é um pouco mais embaixo. Então, eu recomendo ao torcedor atleticano, continue dando apoio. Se tiver alguma coisa errada, vai aparecer e a gente vai chegar ao momento de criticar. Agora não é o momento de criticar, agora é o momento da gente dar apoio. Cobrar sim, igual eu tô fazendo aqui agora. Eu cobro da diretoria que a gente precisa ter uma comunicação melhor entre torcida e SAF. Dentre outras cobranças que a gente tem que fazer. Agora, criticar, detonar, falar mal, falar até da pessoa, aí eu já acho que é um grande erro aí de parte da torcida que não entende muito bem ainda o que é o Atlético. Talvez não tenha passado o que a gente passou em 2005, em 90, 99, enfim, vários anos aí que o Atlético teve gestões péssimas. 2005 a gente foi rebaixado. Tem muita gente que não sentiu isso na pele, pegou essa fase boa do Galo e não entende que a gente vem de ser calejado, né? De sofrer muito até chegar no estágio que a gente está. Eu, por exemplo, que vivi alguns dos piores momentos do Galo, estou vivendo um paraíso hoje. Sendo muito sincero. Eu tenho críticas, tem coisas que precisa melhorar, mas eu tô no paraíso. Nossa, vocês não têm noção. Ok? Então é isso que eu tinha para falar da mid-season do Galo. Espero ter trazido bastante informação. Obviamente, se deixar aqui eu por mais 2 horas falando de Galo, então melhor a gente parar por aqui. E a perspectiva para finalizar é que o Galo tem um crescimento muito bacana no Campeonato Brasileiro e nas Copas também. Eu não acho que o Galo tem que focar, não. Acho que o Galo tem que ir bem em tudo, porque um liga ao outro, tá? Não adianta nada você querer ir bem na Libertadores. Se você tiver mal no Brasileiro, isso vai se refletir na Libertadores e na Copa do Brasil. Então sim, o Galo tem que brigar, continuar brigando por título, tendo essa mentalidade para brigar por título em todas as frentes, inclusive no Campeonato Brasileiro. E o Galo tem competência para fazer isso, mostrou isso no ano passado com um treinador até um pouco inferior. Falando rapidinho do Milito, antes que eu esqueça também, extremamente satisfeito com o Milito, gosto muito do trabalho dele, gosto muito do que ele faz fora de campo, gosto muito do estilo dele dentro de campo, por mais que tenha muita gente que critique, gente, para mim o Milito também é o paraíso. Eu gosto de ver o Galo para frente, atacando, buscando gol, sendo protagonista. Mesmo não tendo conseguido algumas vezes, e obviamente o Milito vai ter momentos que ele vai errar, mas eu prefiro que ele erre tentando do que ele erre simplesmente sendo um covarde ali e ficar recuado, tá? Então, assim, num contexto geral, só para abreviar bem, porque eu poderia citar vários pontos positivos e negativos do Milito, mas eu tô muito satisfeito. E para mim, é o que eu sempre falo, hashtag Milito 2030. Gostaria que o Milito ficasse aí tão longevo quanto foi o Abel no Palmeiras. E acho que ele tem possibilidade sim de fazer esse trabalho longe. Ele parece ser um cara de palavra. Então, diretoria, vamos cuidar bem desse treinador aí que
Eu tô muito satisfeito com o trabalho do Milito e vejo um potencial de crescimento muito grande, tá? Agora nós vamos começar a ver o trabalho dele, porque os jogadores que vieram foram com o aval dele. Então nós vamos começar a ver aí um Milito trabalhando mais ativamente no Galo e mostrando a sua cara realmente. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não esquece, deixa o seu like, que é extremamente importante para valorizar e dar aquela força pro nosso conteúdo. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Afinal de contas, é uma honra e um privilégio ter você aqui na família Galo React, o canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, principalmente para você. E obviamente nesse vídeo, principalmente para o torcedor do meu glorioso, maravilhoso, lindo Clube Atlético Mineiro, o galo mais lindo do mundo. É isso aí, vamos ficar na torcida. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso trabalho de hoje. Um beijo no coração e até o próximo. Valeu! Falou!